Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que esteja tudo nos conformes por aí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal em que a gente vai poder compartilhar mais uma vez desse amor maravilhoso, gigante, generoso, indescritível do nosso Pai. E hoje mais cedo eu estava conversando aqui com Deus no meu íntimo mesmo, no nosso particular, e o Senhor me deu uma palavra incrível. Aí o Espírito Santo fala assim, olha, vai lá e compartilha isso. Né? Porque eu acho que é assim mesmo, sabe? Essa troca de figurinhas de tudo que o Senhor já fez e continuará fazendo em nossas vidas e daquilo que Ele vem falar, né, aos nossos corações é extremamente importante, sabe? Desafiador, mas muito importante. Então hoje a gente vai na Bíblia, né? Tá lá no livro de Gênesis, no capítulo 45, dos versículos 4 ao versículo 8, o que eu vou compartilhar aqui com vocês pra gente poder conversar. E essa passagem é justamente contando a história de José, né? Justamente na fase lá em que José já se apresenta para os seus irmãos como governador do Egito e vive, né, esse processo. Então, tá lá e diz assim, ó, capítulo 45, do versículo 4 até o versículo 8. Diz o seguinte: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos olhos, porque me haveis vendidos para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Sabe, tem momentos, e a gente já conversou sobre isso em alguns outros vídeos, né, que as circunstâncias, elas querem nos parar, querem nos fazer acreditar que a gente não vai conseguir, né, e aí a gente começa a culpar a circunstância, a gente começa a culpar as pessoas, a gente começa a culpar o que aconteceu conosco. E isso é que nos faz parar, sabe? É isso que nos faz não enxergar o propósito. Porque em tudo há propósito. José foi vendido pelos seus irmãos, né? E eu imagino a dor que isso causou para José. Eu imagino quanta coisa passou pela cabeça de José. Eu imagino quanto sofrimento José não teve que enfrentar. Porque não só foi vendido, ele foi vendido como escravo para o Egito. E José passou pela prisão, passou por momentos em que ele quis ser lembrado e foi esquecido, né? Mas no tempo certo ele foi lembrado, porque para tudo também há um tempo dentro do propósito. E inúmeras vezes eu tenho certeza que José, como um humano, né, pode ter questionado a Deus: por que disso tudo? Meu Deus, eu nasci para isso? É esse o propósito da minha vida? Realmente estar aqui sofrendo, né? Realmente ter sido vendido como escravo e tá passando por tudo isso. Eu tinha uma família, eu tinha um pai, enfim, de todos os meus irmãos, inclusive eu era o mais querido. E isso, né, levou os irmãos de José a venderem. Enfim, inúmeras circunstâncias com certeza aconteceram com José, né, que a Bíblia fala, e inúmeras questões certamente passaram pela cabeça de José. Mas chegou um momento em que José se transformou, né, que o Senhor exaltou José enquanto governador. Mas não foi, a gente às vezes olha, né, para a história de José: nossa, José foi governador do Egito, né? O Senhor, através do dom, né, de revelação de sonhos, enfim, transformou José num governador. Gente, para que ele chegasse a esse processo, ele passou por inúmeras dores, ele passou por inúmeros momentos. E José poderia simplesmente ter dito: não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir. Talvez nem fosse esse o sonho de José, ser governador do Egito, né? Mas ele queria simplesmente ser reconhecido como algo que ele era, né? Como um homem comum, como um homem que não estava ali que não deveria ser escravo ali, que não deveria ser tratado como estava tratando, que não deveria ter sido preso como foi preso, enfim. Queria simplesmente justiça, né? E a gente tem esse senso de justiça, eu inclusive tenho bastante. A gente para pensar que José, ele poderia ter simplesmente dito: não vou conseguir, né? Eu acho que o Senhor me fez para isso mesmo, eu tô aqui para sofrer, essa é a minha vida, comigo é sempre assim, se for é porque é para mim que é desse jeito, né? As pessoas têm esse hábito, muitas vezes, de falar essas coisas. Mas o Senhor, ele preparou José nesse processo, né? E José em nenhum momento questionou a Deus, assim,
de forma que pudesse prejudicar a sua fé, né? Ele pode ter, sim, pensado, ele pode ter se entristecido, obviamente, gente, ele era um ser humano. Mas, assim, questionar a Deus, do tipo assim, olha, esse Deus, ele não me ama, esse Deus não... Pra mim, Jesus não tá muito atento. Com certeza não. José, ele acreditava tanto no Deus que ele foi obediente a Deus. E, no final, o Senhor honrou José. Mas essa honra, ela tem muito a ver com o que o Senhor queria para a vida daquele povo como um todo. Não só na vida de José. José foi instrumento de Deus na vida daquele povo. Mas o que o Senhor queria fazer ali precisava ser por meio de José. E para chegar onde José chegou, ele precisou sofrer. Não é que o Senhor tenha que fazer com que a gente sofra para a gente poder chegar a um lugar bom. Não é isso. Mas o Senhor, ele preparou José e ele nos prepara. A gente precisa enxergar Deus nas circunstâncias, sabe? A gente precisa entender que o Senhor está trabalhando, mesmo que a gente não esteja enxergando. E mesmo que na nossa visão limitadíssima, a gente acha que acabou aqui, chega, parou aqui, Deus. Eu já falei isso para Deus várias vezes na minha vida. Parou aqui, chega, eu não consigo. Não dá mais um fardo aí, não, que eu não vou conseguir suportar. Mas o Senhor, ele conhece os limites. Ele conhecia o limite de José. Ele estava forjando o caráter de José. Como que José conseguiria governar uma nação com fome se ele não tivesse passado por isso? Como que José poderia ter empatia com os seus próprios irmãos se ele não tivesse vivido tantas outras coisas a ponto de entender o propósito e ser capaz de perdoar os seus irmãos? Eu acredito que você já pode ter passado por situações em que você pensou ou pensa, será que um dia eu consigo perdoar essa pessoa? Será que um dia eu consigo esquecer essa situação? José não esqueceu que ele foi vendido, mas ele foi capaz de entender que havia um propósito ali, sabe? Ele foi capaz de olhar para o lugar certo. Se a gente ficar o tempo inteiro observando o que nos feriu, se a gente ficar o tempo inteiro observando a nossa ferida, ela nunca vai cicatrizar. Observando, cutucando, sabe? A nossa ferida, ela não vai cicatrizar. A gente precisa realmente deixar que o Senhor trabalhe. Então, José, ele passou por momentos horríveis. Ele passou por momentos muito difíceis, que talvez eu e você nem aguentaríamos, né? Mas foi necessário para que ele conseguisse ter amor, para que ele conseguisse ter empatia, para que ele conseguisse direcionar aquele povo, porque ele tinha vivido aquilo ali, ele tinha vivido processos como aquele ali. E, além de tudo, José esteve o tempo inteiro atento à voz do Senhor, esperando o tempo certo do Senhor. A gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Todos nós temos um pouco disso. A gente quer resolver o problema ontem, a gente quer enfiar a carroça na frente dos bois, a gente quer simplesmente sarar a dor assim de uma hora para outra, no vapt-vupt. Se a gente pudesse, nada doía. Claro, né, gente? Obviamente, quem é que quer sentir dor? Mas é importante que a gente olhe para o lugar certo. Sabe? É importante que a gente observe que Jesus, ele tem um tempo determinado para todas as coisas e que ele sabe sim o limite que cada um de nós podemos suportar. Tem coisas que eu e você talvez vivemos de forma parecida, mas parece que para mim demora mais do que para você. E ao invés de questionar, eu prefiro entender que, poxa, o Senhor sabe que o meu limite é um pouco maior nisso aqui e o dessa pessoa não tanto, né? E vice-versa, porque o Senhor, ele nos conhece, ele nos sonda. Então, hoje, o que o Senhor falou pra mim, né, e o que o Espírito Santo com certeza quer falar com você, é que você não se aprisione, não observe a circunstância, pare de culpar a circunstância, pare de culpar as pessoas que ajudaram as circunstâncias a serem piores, pare de parar, né, pare de achar que não tem mais jeito. Observe o propósito, escute a voz certa, olhe para o lugar certo e tem algo muito especial aí. José precisou passar por isso para ser governador, para salvar outras pessoas. E no momento, o versículo 8 é o que eu mais gosto, assim, é o que o Senhor mais fala comigo, é que ele diz assim, ó, não foram vocês que me trouxeram até aqui, mas o próprio Deus. Então ele poderia simplesmente pegar aqueles irmãos e dizerem para eles, olha, por culpa de vocês, olha o que eu passei por fome, eu passei por prisão, eu passei por medo, eu passei por dias em que eu achei que eu iria morrer. Mas não, José, antes de tudo, escolheu perdoar e entender que tinha propósito ali e que mesmo ele tendo passado por tudo isso, os seus irmãos não estavam ali, o seu pai não estava ali, porque até nem sabia do que tinha acontecido de fato. Mas o Senhor estava ali e isso bastava. E que o propósito do Senhor na vida de José iria se cumprir, independentemente de qualquer coisa. E é assim na minha vida e na sua vida. Hoje, quando eu questionei algumas coisas ao Senhor, Ele me falou isso. Olha,
Tiveram coisas que aconteceram porque você precisava se preparar. Eu precisava mostrar para você que independentemente das situações, independentemente das pessoas, eu estava com você. Eu estava te moldando, te preparando. Existe um monte de coisas aí para você conseguir, enfim, dominar e falar, né, mais pra frente e ajudar outras pessoas. Então é preciso passar pelo processo para a gente conseguir chegar ao propósito, né? E não existe um caminho mais curto. Quando a gente tenta encurtar esse caminho, a gente acaba se dando mal, né? E é realmente preciso enfrentar. Não é fácil, não foi fácil para José. A Bíblia não relata isso. Foi super fácil para José, não, né? Não foi fácil para José, não vai ser fácil pra gente, mas é importante que a gente entenda, que a gente coloque na nossa cabeça, né, incuta na nossa mente essa necessidade de que o Senhor está comigo. Não importa quem não está, não importa o que estão fazendo, não importa o que estão falando a meu respeito. O Senhor está comigo, Ele me justifica, Ele me sonda e Ele vai me honrar, porque os propósitos do Senhor e as promessas dEle serão cumpridas nas nossas vidas, independentemente da circunstância e independentemente da credulidade ou da falta dela de qualquer pessoa. A gente é quem precisa crer. Então, que hoje, né, assim como José, a gente consiga estar atento ao Senhor, entendendo que existe tempo para tudo, mas que todas as promessas que o Senhor fez nas nossas vidas, elas serão cumpridas, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí a gente precisa continuar crendo, perseverando, insistindo, passando pelo processo, mas entendendo que a cada dia nasce a misericórdia, nasce a esperança e o amor de Deus é contínuo e eterno. Então, que Deus te abençoe, que você passe por todo o processo que você está passando, ciente de que lá no fim existe um galardão, né, esperando por você. Existe a realização de todas as promessas que o Senhor fez na sua vida. Amém? Um cheiro, fica com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.